2006, o meu programa Saúde com Vida, na TV Florianópolis, precursora da Primer TV, mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era, assim, uma proposta visionária que recebi através de um sonho, que me fez com que a minha intuição entendesse que deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós a esse despertar preventivo na pandemia mundial. Naquela época, eu não entendia o propósito de estar realizando o meu sonho, literalmente. Estava eu finalizando o meu mestrado em Reiki e me via como um instrumento a serviço do grande todo, como nós somos, todos nós, alquimistas do agora. Agora, eis-me aqui, em 2023, na Primer TV, apresentando Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora. E te questiono, o que você faz a diferença para nos ajudar a cocriar esse nosso novo futuro? Meus almados, o ator, ao encarnar suas personagens, torna-se um intérprete da vida. E sem limites de pessoas na trajetória dessa vida, respeitável público, que rufem os tambores, que toquem os clarinetes. E hoje, Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora, recebe o nosso querido Jorge Sada, que conheceu o teatro no Colégio Santa Maria e aos 14 anos escreveu suas primeiras peças teatrais, Cavaleiro do Apocalipse e Love Me Tender. Após formar-se em psicologia na UFPR, fez artes cênicas na PUC, curso que mais tarde foi acampado pela FAP, onde foi professor de interpretação, coordenador do curso e chefe de departamento de teatro. E como ator, ele traz no seu currículo mais de 40 espetáculos. E do início da sua carreira, lembra-se da importante influência transmitida por diretores como Lilian Fleury, Hugo Mengarelli, Edson Bueno e Cleon Jacques, seu colega do curso da época da faculdade. E agora, em 2023, ele recebe o título da Câmara Municipal como cidadão honorário de Curitiba. E com a palavra, o nosso alquimista de hoje. Seja muito bem-vindo em nossa sala de estar bem, Jorge. Olá, Carla. Nossa, eu que tenho que agradecer, meu Deus, com palavras lindas para me apresentar e, ao mesmo tempo, de poder te ver novamente, de estar com você aqui. Já pude acompanhar alguma coisa, algumas entrevistas suas e fico muito emocionado e feliz de estar aqui presente. E que a gente possa ter um momento agora nessa troca de muita experiência, de muita alegria, de muita vida. Eu gosto muito e eu quero te agradecer. E gratidão por aceitar o meu convite também, Jorge. Imagina, vai ser um prazer meu e saber que a gente, né, já se conhece há alguns anos e seguimos, né, acreditando, né, na humanidade, acreditando nesse mundo, fazendo o mundo se tornar melhor. Eu acho que isso que é o mais importante. Sem dúvida. E, primeiramente, aquela pergunta típica de psicólogo, né? Passada. Quem que é Jorge Sado? Olha, eu fico me perguntando até hoje, né? Quando a gente tem esses perfis, né, na vida, a gente tenta colocar em breve palavras uma frase que nos conceitue. E eu fico brincando, às vezes, uma frase que eu digo: é aquele sujeito que gostaria e tenta estar em dois lugares ao mesmo tempo. Até hoje não conseguiu, mas ele continua lutando para isso. E o Jorge Sada, ele é um retrato um pouco dessa história, né, de construção enquanto sujeito, da psicologia, né, ao teatro, mas principalmente alguém que tenha uma sede muito grande pela vida, uma pessoa que eu acredito que acredita muito, né, nas coisas diferentes que podem proporcionar ao outro. Eu tenho uma história de voltada para a arte e para a psicologia, mas tanto uma quanto a outra muito próximo do ser humano. E é isso que eu busco muito, sabe, Carla? Da gente poder fazer com que a arte, né, seja um principal linha do desenvolvimento, entre outras que a gente conhece, que a gente tem, mas a arte ser uma via muito importante no campo do conhecimento e da amplitude da espiritualidade. Sem dúvida, e também a questão do comportamento humano, da psicologia, ela traz muita questão, porque a arte é a expressão do humano, né?
Uhum. Eu vejo assim que nós não somos, né? Nós somos um conjunto de coisas. Quando você pergunta do Jorge Sada, me vem vários outros termos que usava, do tipo o Jorginho, o Jorge Van, o Jó, o Catarina, como tem, né? Era o meu apelido no Santa Maria. Então, assim, eu acho que a gente é um pouquinho disso tudo, né? Eu adoro a frase da Gestalt que diz, né? O todo é maior que a soma de suas partes, né? Ok. Então, eu acho que quando a gente junta tudo isso, essa história, esses papéis, digamos assim, a gente vê que realmente a pessoa, né, a pessoa, o sujeito é muito mais amplo e maior do que a soma dessas partes. Mas eu sou tudo isso e mais um pouco. Como ocorreu esse teu primeiro brilho no olhar, assim, desse despertar para as artes? Eu acho que eu tenho uma profunda gratidão, né, pelos meus pais, pela minha família no geral. Eu sei que muitas vezes as pessoas colocam como um reclame, digamos assim, eu não tenho apoio da minha família em ser artista, né? Eu não posso dizer que, como é que, assim, que a minha família sempre esperava de mim ser um artista. Eu acho que dentro da minha família a arte nos visitava diariamente. O meu pai era celesteiro, meu pai adorava a música, mas ao mesmo tempo tinha uma mãe que adorava a dança, o balé, queria ser atriz de rádio, né, na sua juventude, quase foi. Ela contava, né? Ela contava que quando ela foi fazer a primeira novela dela, ela deu um chute no microfone e fez com que o meu avô descobrisse isso e atirou da emissora. Então ela fala: eu não consegui ser atriz porque eu dei um chute no microfone. Mas eu cresci numa família onde meus pais a todo momento incentivavam a leitura, incentivavam a ver filmes, a ouvir música, desde música clássica a jazz. E isso não era algo obrigatório, eles faziam com que isso ocorresse de forma natural, estando presente no nosso dia a dia. Nas festas em casa, meu pai sentava-se com todos os convidados e puxava um violão e tocava as músicas que ele acreditava. Lembro muito bem do Dorival Caymmi, ele cantando. Tinha a música do Sarafina, que era uma música repetitiva e que as pessoas se divertiam. Ao mesmo tempo, com o crescer, né, com o passar dos tempos, os meus irmãos foram fazer teatro na época que nós morávamos em Ponta Grossa. E nesta época eu pude ter acesso a assisti-los, antes de vir para Curitiba. Então, e também tive, né, eu tenho até hoje, está viva, a minha tia, que estava lá presente na homenagem, que ela, quando era criança, todas as noites ela contava histórias para mim e alimentava esse meu imaginário. Então, eu tenho um profundo agradecimento a essas pessoas que acreditavam, digamos assim, da presença, da necessidade da arte no desenvolvimento humano. E como que isso é importante também na infância ser incentivado. Né? Eu me sinto como prova viva disso. Né? A minha avó, né, ela adorava danças flamencas, o meu avô gostava muito de artes visuais. Então, eu acho que isso faz a diferença no futuro de toda criança, e fez da minha. Sem dúvida, né, porque daí a família toda já estava permeando arte, né, E é interessante porque gostava de arte. nenhum deles, fora minha mãe que tentou e não conseguiu, tadinha, Uhum. nenhum seguiu a carreira artística, né? Meu avô era bancário, a minha avó, né, cuidava do lar, tinha sido secretária no começo do século XX, inclusive. A minha mãe também que acabou cuidando dos filhos durante toda a vida. Meu pai era um engenheiro civil. Esses irmãos que faziam teatro, um hoje é arquiteto, o outro também era engenheiro civil. Então, assim, acabou eu indo, acho, para a carreira artística, trazendo a psicologia junto, né? Mas eu fui para a carreira artística talvez para condensar todas essas propostas. Desejos inconscientes. Foi assim, e acabei eu entrando nesse universo, né? E ficando. Que joia! E e como sua avó dizia, né, aquele lindo trava-língua que muito te inspirou. Pois é, eu me emociona lembrar dessa frase,
porque eu cresci. Ela dizia, muito interessante, né? No dia do discurso lá do cidadão honorário, me lembrou fortemente isso. Ela contava, inclusive, nos últimos anos de vida dela, ela falava o trava-língua que ela dizia: o tempo perguntou ao tempo quanto tempo tem, e o tempo respondeu ao tempo o tempo que ele tem. E ela terminava desse jeito, que ela não lembrava do final da frase. E aí eu brinco, né? No dia do discurso eu citei que eu também acredito nisso, né? Muitos dias, tanto de alegria como de preocupações e de tristezas, eu acho que essa frase me acompanha, né? E eu lembro dela falando para mim isso. E eu acho que nada mais sábio do que o tempo. Às vezes o tempo ele não cura, mas a gente se acostuma com as coisas através dele. Às vezes o tempo não te dá resposta, mas ele é generoso o suficiente para que você as encontre. O tempo talvez ele não seja o mais sábio de algumas respostas, mas ele te provoca a ter sabedoria em decisões. E o tempo, ele é, antes de tudo, algo que a gente não vê, mas está presente no nosso corpo. Então, eu entendo hoje que essa frase que ela me dizia foi um dos grandes ensinamentos que eu sigo na minha vida. E se a gente brincar um pouquinho com o tempo Cronos, né? O tempo Cronos é aquele do relógio, né? Que faz a gente ser totalmente acelerado, né? Nesse mundo contemporâneo, né? Nossa, hoje a gente acha que até né, a Terra está andando mais rápido, né? Porque a gente tem essa sensação de que tudo está sendo muito mais rápido, né? Esse Cronos realmente ele permanece, está nas nossas vidas. Parece que às vezes bagunçando um pouquinho tudo ou acelerando tudo para a gente correr atrás e ganhar tempo. Né? É muito engraçado isso. Né? E o quanto também esse tempo Kairos, a gente permitir esse tempo interno na vida da gente, né? A arte tem muito do tempo Kairos, né? Eu falo, sabe, Carla, que nada mais recheado no tempo do que a pausa. Às vezes eu falo para os atores isso, falei, perceba a pausa. Pausa não é vazio. Pausa está recheado. E às vezes você dar pausa não significa anular o tempo. É você ouvir a voz interna, é você deixar o que está fora de você vir à tona. Eu tenho uma grande paixão por I Ching. Sempre que posso, eu vou ao I Ching me consultar, o oráculo milenar chinês, porque ele te dá uma resposta toda em metáforas, mas né, trazendo um profundo e amplo conhecimento histórico, né, milenar, né? E você consegue, através daquele momento que eu chamo até daquela pausa da consulta, você encontrar uma voz interior que te diz algumas coisas, né? Então, eu adoro o Xing, fora, claro, outros momentos, como um momento de terapia, de você parar, de fazer com que aquele ambiente da terapia seja, entre aspas, um isolamento do mundo, mas é onde está tudo condensado naquele aqui e agora, e que é necessário, ainda mais sendo artista, precisa dar esse tempo. E o que é muito interessante também é a questão do silêncio, né? O Xing ensina muito da gente, né? O silêncio é ouvir o nosso ser interior, né? Sim, sim. E o rio, né? Eu lembro do livro que eu estudei na faculdade de psicologia, que eu li na faculdade, que né, não apresse o rio, ele caminha sozinho, né? Então, você tem isso eu trouxe para a vida toda também. Tem momentos que não adianta você querer fazer com que a natureza acelere. Ela tem o seu ritmo, ela tem o seu momento, né? Eu acho que a idade também me deu muito isso, né? Essa compreensão de que a ansiedade que a juventude nos dá, ela uma força que nos leva adiante. Mas meu pai dizia isso, não coloque o carro na frente dos bois, né? Não faça com que se atropele. E às vezes é bom a gente poder até se atropelar, mas é importante aprender com isso também, né? E nada mais de tempo, né, que a própria arte, né? Quando você até mesmo está diante
O tempo está presente na música, o tempo está presente no movimento da dança, o tempo está presente na contemplação de uma obra de arte visual, o tempo está presente na fala, no seu ritmo, né, de dizer. A gente precisa estar conectado e atento a tudo isso para poder encontrar não respostas prontas ou conclusões fechadas, mas eu acho você estar atento a tudo isso faz com que a tua consciência se amplie e aí você passa a ter algumas referências da vida que você constrói. Sim, e quando você era criança, ao ouvir as histórias, você comenta que você percebeu a maravilhosa e também difícil, né, a arte de amar e ser amado, né. O amor, ele eu diria, hoje, para mim, o amor é como uma gota de óleo que, a cada gota, ela pode preencher, ela pode completar um recipiente. Mas se essa gota cai fora do recipiente, você a perde, né? Você a Hum, desperdiça. Então, eu vejo o amor hoje mais do que apenas uma dádiva ou um presente. O amor hoje é um preparo. Vou botar aí uma palavra que você tem usado bastante, que eu adoro, uma alquimia, né? sim. O amor é algo que você percebe no outro, e quando a minha tia contava as histórias para mim na infância, sentada à beira da cama, ela me passou um profundo amor, porque eu estava ali presente. E hoje, essa minha tia mora comigo aos 91 anos de idade. Que lindo, Jorge. Eu a trouxe para morar comigo, porque ela estava sozinha em Blumenau, e eu trouxe para morar comigo. E eu me peguei, cara, nas primeiras semanas que ela estava comigo, ela deitada, ainda estava com a saúde um pouco frágil, hoje já está bem melhor. E aí eu sentado na beira da cama dela, e ela à noite falou: querido, vai deitar, vai dormir. E eu resolvi brincar com ela e dizer, lembrando da minha infância, dizer: quer que eu te conte uma história? E ela falou: quero. E eu contei a história, uma história, não lembro direito qual foi, mas eu lembro que talvez fosse uma passagem do dia e tal, chorando, porque eu vi nitidamente, na realidade, a inversão, né? Então, aquilo todo o amor que eu recebi, eu estava, de alguma maneira, retornando, não devolvendo, mas agradecendo, demonstrando a ela o que significava. E eu estava em outro papel. Foi um momento para mim muito forte, muito forte. E eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo, que a gente, com o tempo, nossos papéis se invertem. Quem nos cuidava, a gente passa a cuidar. E é nesse momento que a gente repara se houve ou não houve um amor. Uhum, Porque quando você faz para o outro, você está demonstrando que amor é esse. uhum. E a gente aprende com o amor. A gente aprende, não há dúvida que a gente aprende. E às vezes a duras penas, às vezes a perda do amor faz a gente aprender. Os amores que eu perdi na minha vida, cada um me ensinou alguma coisa. Mas é impossível ter dois amores iguais, Uhum. Verdade. né? Então, eu vejo isso. O amor, a história, eu acho melhor, como a gente está falando, né? A história, Uhum. contar a história faz a gente entender o que é amar e ser amado. Sim, e se a gente pensar, né, que a energia do universo, né, a força motriz é o amor, né, o quanto também a ação de dedicar o tempo para contar a história para criança, para adolescente, ou contar as nossas histórias próprias na fase adulta, né, é um ato de amor, né. Uhum. Uma vez me falaram, um dos grandes amores me disse, e eu levo para toda a vida isso, que o contrário de amor não é o ódio.
Às vezes existe o amor-ódio. Às vezes, quando Isso você é. ama muito, você pode odiar. E quando você odeia muito, pode significar que você ame. Uhum. E você não sabe onde que fica o limite entre essas duas coisas. E o que me dizia era, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Ai, perfeito. No lugar, na residência da indiferença, o amor não existe. O amor, ele pode ser... E também não existe o amor puro e não existe o ódio puro. Na minha opinião, Uhum. existe a mescla desses dois que faz com que você tenda a momentos uh, de aprendizagem, porque ela passa a ter uma necessidade do entendimento onde estão as dificuldades de se amar e o prazer de se amar. E a gente precisa pensar muito nisso, que o amor é prazer, mas é dificuldade também. Uhum. E a gente precisa encontrar entre esses dois lugares, esses dois polos, um caminho, uma trajetória que eu possa fazer com sabedoria e paz. Porque também ter muito prazer ou ter muita dificuldade e não ter paz, não dá para ter tempo para ter amor. Perfeito. Né? E pegando um gancho na questão do amor, né, nós somos a soma de todos que vieram antes de nós, tanto no âmbito familiar como profissional. Como você vê isso? A gente tem a ver com isso que a gente está falando da história, né? Eu vejo de duas formas, né? Eu acho que a nossa existência, ela pode ser, da mesma maneira que eu acredito que é um processo de avaliação artística, ela pode ser acumulativa, ou seja, o tempo vai te dar mais experiência e conhecimento, ou ela pode ser na sua amplitude, na sua expansão da consciência, que não tem a ver com o acúmulo temporal, mas tem a ver com a percepção, o entendimento, né, de tudo, de cada experiência vivida. Para mim, vivência e experiência não são sinônimos. Para mim, a vivência tem a ver com o tempo. O processo existente que faz com que eu tenha, e aí vem, por exemplo, a questão da maturidade, que o tempo dá, a história dá, né? Esse processo tem a ver com a vivência, que tem a ver com um tempo numérico, um cronos, de repente. A experiência é o aqui e agora. Por isso que quando eu trabalho com dois atores, um pode ter 20 anos de teatro, outro pode ter 1 ano de teatro. Um vai ter mais vivência, mas eu não posso dizer que esse tem mais experiência. Sim. Que a experiência daquele 1 ano pode ter sido muito mais intensa. E aí vamos falar um pouco do amor? Sim, às vezes a intensidade do amor não está no seu tempo, não está na sua vivência, mas está na sua experiência, né? E eu acho que as pessoas são assim na nossa vida, né? É o acúmulo desses conhecimentos, dessas trocas, desses encontros. Não significa que você precisa ter muitas pessoas para você ter uma grande vivência, né? Mas todas as pessoas, de alguma maneira, na sua vivência, te trazem experiência. Então, eu acredito que, com o tempo, realmente, os fatos, as experiências, né, somado à vivência, nos amplia a consciência. E aí a gente tem uma forma de contemplar quem sou eu, onde estou, quando que me tornei. Sim. Você entra mais em contato com a tua essência, né? O Sim, teu existir, sim. né? Porque você não perde a essência, mas ela está sempre em conexão com o que você realiza no que há no seu meio, com o outro, Hum. com o fato, quando eu vejo as minhas paixões, Maria Olívia e Dora, que são minhas filhas que latem, eu aprendo com elas. Eu aprendo, eu sou confortado às vezes por elas.
Eu aprendi a cuidar de alguém com elas. Eu aprendi a ser melhor humano com elas. E me comunico com elas. Elas latindo, eu falando, mas eu me comunico com elas, porque elas me trazem uma vivência, uma experiência única. Elas retribuem um amor, né? O amor que você É. dedica. O amor está em todos esses lugares, né? Todos esses lugares. Sim. Enfim. E eu sei que você tem duas profissões, né? Mas dizem que não escolhemos as profissões, ela nos escolhe por vocação. Como se deu essas duas escolhas? Olha, eu, como comentei anteriormente, né? Eu pensava na questão artística, queria ser, na hora que fui buscar uma formação, eu cheguei em Curitiba aos 13 anos de idade e cheguei no colégio numa época em que era proibido fazer teatro, nós estávamos vivendo um período, digamos assim, que artista era um elemento perigoso para o sistema e eu resolvi fazer teatro, pensando em toda aquela história anterior dos meus irmãos, tal. Eu falei, quero fazer teatro aqui. E fui proibido na escola, né? Na época não me permitiram porque era algo que não estava dentro de um âmbito curricular. E eu tive o incentivo e a participação de alguns colegas, né? Inclusive um deles, o Gustavo Fruit, que era da minha turma, Sérgio Hitzmann, uma meninada que queria, dentro de Santa Maria, revolucionar fazendo teatro. Que Acabamos, convidado. acabamos fazendo a peça, meio que escondido dos irmãos maristas, e acabou sendo um sucesso. E aí eu falei, eu descobri, como você fala lá, aos 14 anos, e eu escrevi Os Cavaleiros do Apocalipse, escrevi Love Me Tender, falando da morte de Elvis Presley na época. E aí eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero trabalhar com teatro e tal. Quando chega o momento de decidir a profissão, meu pai e minha mãe não se a escolha, mas outras pessoas da família acharam o momento de fazer isso e tal. E naquela época ainda nada se falava muito sobre. Recentemente estava sendo feita a regulamentação da profissão de ator, né, que é a Lei 6533 de 1978. Então, nós estávamos há poucos anos dessa regulamentação. Então, ainda não se falava de uma profissão de teatro, de ator. Mas aí eu fui fazer, então, eu falei, eu quero me conhecer, quero conhecer o ser humano, e aí fui para a psicologia. Hum. Então, eu acho que. E depois da psicologia, logo em seguida, eu fui para o teatro. Eu acho que eu queria muito isso, eu queria conhecer esse sujeito, né, como um todo, e eu acho que hoje eu acho que eu fiz a escolha certa. No primeiro momento, buscar um entendimento humano, para depois, dentro desse universo, encontrar as suas manifestações, né? E a arte é uma delas, sem dúvida. E nesse primeiro momento a gente tem muito que se autoterapeutizar, né? Sim, Então a gente começa a conhecer o nosso ser humano, né? aham, porque assim, claro que a pergunta durante a vida toda está presente do quem sou eu, né? Sim. Mas esse eu, né, como a própria fala, ele não existe enquanto algo concreto. Ele é algo dinâmico, a todo momento ele se transforma. E aí vamos falar um pouco do tempo e da vivência que dá a esse eu, que é um processo dinâmico, mais elementos para se poder vivenciar a arte. Sim. Né? Então, vai a vivência e as várias experiências, e aí nesse campo realmente a vivência possibilita, né, mais experiência pela vivência, no final, eu sei que isso foi um ponto a favor quando eu fui para o teatro, porque de alguma maneira eu tinha um conhecimento dentro do campo da psicologia, eu tinha um pouco mais de idade de alguns colegas meus, então acho que foi um momento e a ordem certa, né? Mas isso significa que é a minha experiência. Eu acho que todas as pessoas têm que ir em busca das suas, né? Sim. Todo mundo tem o Foi seu assim, caminho, né? foi assim que chegou a mim e foi assim que eu pensei e caminhei, né? E pensar também, né, Jorge, que a gente é sombra e luz também, né? Somos polaridades todo o tempo, né?
Sim, você sabe que isso você falando me lembra Peter Pan, né? E ele em busca da sua sombra, né? Ou tentando costurar a sua sombra, né? E eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, né? Existe o claro e escuro, existe a luz e sombra, existe... nós não somos... Eu falo isso para os meus alunos. Nós somos únicos. Não existe no mundo outra pessoa igual a você. Mas dentro dessa unidade existem várias coisas que se formam, que aí vem aquela frase da Gestalt que eu amo, né? A soma das partes é maior, o todo é maior que a soma de suas partes. Uhum. Então, essa unidade, na verdade, são muitas coisas. Mas tudo isso somos únicos. Não tem outra pessoa no mundo igual a você. E isso é que dá a beleza da diversidade na vida, né? O encontro, né, é o bonito disso, porque você aprende com a diferença, com as similaridades, mas principalmente com o encontro. Por isso que eu adoro momentos como a gente está vivendo agora, adoro conversar com pessoas, adoro conhecer pessoas novas, porque eu a cada encontro eu aprendo, eu me descoberto, eu me reconheço em algo, me reconheço em algo. E tudo que nasce, né, Jorge, deve ter uma nomeação para que venha existir, né? E da onde surgiu essa inspiração do nome Cena 1? Ai, gente, isso foi uma coisa tão doida, porque assim, ó, vem desse momento, como é que eu posso dizer, de formação profissional. Eu, depois que fui da psicologia, fui para o teatro, quando eu já estava no final do curso de formação em teatro, eu ficava pensando, puxa, poderia ter uma escola, poderia ter um espaço de formação de artistas, né? Mas eu não queria que fosse um espaço onde estivesse desvinculado, né, a minha própria história dentro da psicologia. Então eu pensei, gostaria de ter este lado, né, da psicologia associado à formação do ator. E hoje tenho uma filosofia dentro do Cena 1 que eu sigo e peço para a equipe seguir. Eu digo que atrás de toda personagem existe sim um artista, mas atrás desse artista existe o ser humano. E aí a inspiração do nome veio, né, de um sonho que eu tive, porque eu queria realmente montar uma escola e acabei montando a escola. Era para ser, no primeiro momento, a ideia do Santo Grau, que era a ideia que eu tinha durante muito tempo, e buscava parceiros, buscava sócios para fazer comigo o Santo Grau. Uhum. E lembro de uma pessoa que foi crucial nessa questão do nome, que foi Solange Bibas, uma grande figurinista do passado aqui no Teatro Paranaense. E quando eu a convidei, tudo estava certo para ela ser a minha sócia no Santo Grau. E um determinado dia ela me procura e fala, olha, eu não vou poder continuar, aconteceu algo inesperado na minha vida, eu vou precisar me ausentar, eu não vou poder estar contigo nesse projeto. E aí, no final, eu fiquei até um pouco chateado, falei, mas por que será? O que aconteceu? Ela não quis falar, enfim. E aí ela vira e diz para mim, olha, se eu puder contribuir em alguma coisa, eu sugeriria que não fosse Santo Grau, porque eu sei que é o cálice sagrado, mas ele nunca foi encontrado. Talvez vai ser uma busca que você nunca vai poder construir. Então, se Uau, você, que simbólico. ela falou, se Interessante. você puder, se puder dar uma contribuição, se puder mudar esse nome, eu sei que eu vou estar aí presente. Isso foi antes de eu criar o Cena 1. Poucos meses depois, num evento, numa comemoração, enfim, eu descobri surpreendentemente que a Solange tinha falecido de câncer. E foi Puxa. por isso que ela não se associou ao projeto, porque ela teve que se afastar para fazer o tratamento e acabou o câncer vencendo. E naquele momento eu prometi para mim mesmo de que o nome não seria Santo Grau, e seria um Uhum. outro. Fui atrás, na hora que eu construí, o pessoal perguntou qual que vai ser o nome. E aí falei, meu, não é Santo Grau, tem que descobrir o nome. E fiquei, e tinha até o dia seguinte para registrar, né, dentro da associação comercial, o nome dessa instituição. À noite eu não tinha o nome, e eu pedi para sonhar. Foi quando, eu lembro até hoje desse sonho, isso foi em setembro de 1995. Eu estava dentro de um teatro, acredito que seja o Mini Guaíra,
e tinha uma cadeira sentada, eu estava de pé nesta cadeira, na frente dessa cadeira, no palco do teatro. E, virado para a plateia, eu vi um homem, não consegui ver o rosto, me parecia ser meu avô, não sei, mas todo vestido de branco, e ele fala, e eu ouço ele dizendo: Jorge, vamos começar cena 1. E eu abri o olho, e acordei e falei: cena 1 é o nome. E, como eu digo, foi sonhado. E fui até a associação para registrar o nome e me perguntar: mas como é que se escreve? Daí me veio a questão que eu sempre queria, algo associado à psicologia. E aí o vem do humano, pela minha formação na psicologia. Então, cena 1 com H, né, o de humano, vem associando o teatro a essa formação humana. Daí nasceu o nome cena 1. Não, e é um diferencial enorme, né? Porque atualmente até o Cena 1 não é só teatro agora, né? Não. Hoje é Não. multiartes. Por isso que antigamente a gente até falava, cena 1, Academia de Artes Cênicas. Hoje não. Hoje é cena 1 multiartes. Hoje são 7 pilares de arte, tanto na formação como na produção artística. Nós temos as artes cênicas, as artes literárias, artes visuais, artes musicais, artes audiovisuais, artes performáticas e produção de elenco. Então, nós temos todas essas artes, nós temos aqui o Expo Cena 1 para obras audiovisuais sendo apresentadas, temos o início de um projeto voltado para a formação de audiovisuais, né? Artes visuais e audiovisual. Audiovisual e as artes visuais que estão acontecendo. Continuamos tendo o curso técnico, né, de formação de atores, ou seja, hoje o Cena 1 é multiartes. E aí a gente só coloca o nome Cena 1, que registra todo esse universo. Cena 1 multiartes. Eu lembro assim com o maior carinho, né? Tanto eu quanto a minha filha, a gente participou da primeira maratona que vocês fizeram. O Hair. Lembra? Que É. fala-se de milagre, mas eu acho que é o cosmos que conspira a favor. Em 15 dias, colocar todo mundo para cantar, dançar, interpretar. Maratona musical é uma experiência maravilhosa. Lembro de vocês. E vocês no curso, das aulas aqui, é um orgulho nosso, com certeza. Não, e tem esse diferencial, sabe? Porque o Cena 1, assim, eu posso falar por experiência minha, assim, vivência, é uma segunda casa da gente, Ai, que porque tem lindo. um acolhimento, né? E a gente tem isso, sim. A gente tem até nossos alunos jovens falar, minha segunda família. É verdade, a gente tem isso e é algo que a gente apoia e incentiva, né? Eu lembro que quando construí, cara, foi tão interessante, em 95, me convidaram para dar uma palestra para empresários, empresários já, empreendedores já de muitos anos, tal. E eu falei que um dos valores do Senão era o afeto, né? E o afeto, desde o afeto mais amoroso, querido e bacana, ao afeto intenso, de brigas e tudo mais, como toda a família. Mas eu falava que um dos nossos valores era a presença do afeto. E eu lembro que um empreendedor na época falou assim, não, isso não pode acontecer. Afeto e empresa não andam juntas. E eu rebati na época, falei, eu pretendo buscar isso. E aí a gente vê realmente essa diferença. Hoje, o afeto está presente, e é possível estar presente. Mais do que nunca você vê empresas que trazem os seus pets, trazem seus filhos, que buscam esse contato humano. Então, eu acredito que exista assim. Acha minha pet aqui. Ai, que lindo! É ele ou ela? É ela, é Chandra. Ai. Eu estou aqui com a Maria Olivia Adora também. E como se deu, Jorge, assim, na tua alquimia interior, em ti, assim, a proposta do Cena 1 vir existir posteriormente na matéria? Olha, foi uma história. Você sabe que é assim, né? Hoje eu já me acostumei, eu até no dia do discurso do cidadão horário eu falo isso sobre a questão da loucura, né? Da carta do tarô, o louco, né? O louco, aquele que está com o dog tentando puxar ele para não cair do abismo, que está olhando para cima, às vezes esquece de olhar para o chão. O louco, que é a carta, muitas vezes o tarô é a carta zero, o que inicia tudo. Eu acho que eu sou um pouco assim, né? Eu fui chamado de louco e
Hoje eu confirmo, tenho algumas loucuras que me orgulham. Eu, quando tinha vontade de ser dono de uma escola, proprietário, ou digamos, empreendedor, eu diria melhor, né? A gente Uhum. não é dono de nada, a gente é empreendedor. Eu fiquei pensando como fazer isso, não entendi absolutamente nada, Carla, mas nada de administração. Eu não tenho curso de administração, para mim é algo voltado realmente, muitas vezes, no empírico, Uhum. do contato, da história em si. Eu lembro Uhum. que eu vi uma casa, eu falei, agora é a hora de ter a minha escola, eu quero muito que isso aconteça. E aí eu procurei a imobiliária na época, era Denise Negrão, inclusive, a pessoa que me atendeu, nunca me esqueço. E aí eu falei, olha, eu vi uma casa ali na rua 24 de maio, 971, e eu gostaria de fazer minha escola acontecer, um centro cultural com arte, teatro e tal. Ela falou, ah, tá, isso em 1995. Ela falou, 2.500 o aluguel. Naquela época, eu falei, ah, tá tudo bem, eu acho que eu consigo, imagina, não tinha noção, né? Aí ela vira para mim e fala assim, o que você tem, e seu capital inicial? E aí eu juro, Carla, juro, pensei assim, por que ela está me perguntando sobre banda? Por que ela está me perguntando sobre música? Capital inicial é uma banda. Nem isso eu sabia. Aí eu assim, capital inicial, como assim? Você quer saber o quê? Ela falou, não, o que você tem de inicial, assim, para investir? Uma E grande vontade. eu falei, meu Deus, o que eu tenho? Botei a mão no bolso, tinha 25 centavos no bolso. Uhum. Aí eu botei em cima da mesa e falei, eu tenho 25 centavos. Ela virou para mim e falou assim, você é louco? Foi a pergunta que ela me fez. Aí eu falei, sou, eu quero fazer Da uma carta do escola, tarô. mas eu tenho 25 centavos. Aí ela abriu a gaveta, puxou a moeda para dentro da gaveta, fechou e falou, tá bom, se você conseguir uma avalista, também não sabia o que era isso na época, se você Uhum. conseguir uma avalista, eu alugo para você a casa. Cheguei em casa, falei, pai, eu queria uma avalista, você pode ser avalista, tal. Ele olhou para mim e falou, você tá louco, imagina, você tem 2.500, que é isso? Era loucura. Foi assim, né? Um banho d'água fria, eu falei, não vai Uhum. acontecer. E à tarde eu fui dar aula numa escola chamada COPEC, que era uma proposta socialista de ensino, enfim, e foi muito Uhum. interessante que na hora de ir embora, meus alunos indo embora, um pai falou, e aí, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. E eu fiquei um pouco triste, porque ele me perguntou, você está com uma cara... Eu falei, não, aconteceu assim, 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 estou procurando a balista, eu queria abrir a minha própria escola. Aí ele virou e falou, mas o que precisa de documentação? Eu falei, isso. Ele falou, vai lá, pode abrir que eu tô sendo seu avalista. Eu peguei o documento. Ele é uma pessoa incrível ainda hoje, é um pneumologista que mora em Porto Alegre, Olha. pai de três dos meus alunos, família Dreyer, da Silva Dreyer, se não me engano, mas é um eterno agradecimento para essa pessoa que Ah, acreditou, né, nessa loucura, e foi aí que nasceu o Senão, e ela se materializou. E isso é muito interessante que você está me perguntando, Carla, porque eu me sinto uma testemunha viva desses pensamentos de materialização. Eu queria uhum. muito essa escola e aconteceu. Fatos durante esses 28, quase 29 anos de Cena 1 foram muito assim. Por exemplo, em 2004, não, em 2008, eu queria uma sede para o Senão, eu queria uma casa para o Senão. E eu escrevi num papel tudo que deveria ter nessa escola, nessa casa. Eu até me lembro que a Manuela Reichmann estava comigo, ela falou, então põe também aí um lago, só está faltando, porque você está pedindo 7 estúdios, um teatro, estacionamento, isso e aquilo, tal, cantina. Eu coloquei no papel e falei, eu quero isso para mim. Em 2009, nós estávamos nessa sede própria, com todos esses elementos, com todas esses itens que eu coloquei no papel. Só não tinha o lago, que eu prometo até hoje fazer o lago Manuela Reichmann. Mas, e em vários momentos eu falei, eu quero muito, eu tenho um pensamento muito de obstinação, e eu acredito na materialização. Tive momentos muito fortes de que
a força do pensamento materializou. E é impressionante, né? Se a gente pensar assim na questão de quando a gente alia o que a gente sente, o que a gente pensa e como a gente age, a gente cocria, né? Uhum. E é impressionante, né? Porque a gente Porque movimenta o que está em volta, sabe? A gente faz com que as pessoas se conectem com o teu pensamento. Hum, E aí que eu vejo muitas vezes assim, o meu querer reflete no pensamento do outro que vai tentar fazer com que o meu querer se construa ou que se realize. Então eu acredito muito nisso, assim, dessa obstinação, desse querer fazer acontecer. E eu sou muito assim, eu quero, eu quero, eu quero, e eu vou atrás. Às vezes até passo por cima de mim mesmo, digamos assim, mas eu vou atrás daquilo que eu quero, assim. Eu acho que essa história de 29 anos de Cena 1 tem um pouco disso. 28, 29 anos de querer para poder materializar. e muito uma sincronicidade do universo, né? Que daí Sim, coloca as pessoas na hora que realmente elas são necessárias para ti, né? sim, e eu vejo isso muito assim nessa história. Se é para mim um maior trunfo assim nesses anos todos é o universo de pessoas que eu pude conviver e agradeço ao universo por isso. Eu conheci muita gente fazendo parte da minha história. E espero ter E, feito parte da história dessas pessoas também. sem dúvida. E no caso, assim, na tua trajetória profissional, você recebeu vários prêmios, né? Qual mais te marcou, Jorge? Olha, o cidadão honorário foi muito forte para mim, muito, foi impactante, né? Mas você sabe que eu tenho como é que eu posso dizer? Eu tenho uma galeria de troféus e tal. E às vezes eu olho para essa galeria e eu vejo Troféu Gralha Azul, que fez uma força muito grande, que eu acho que foi muito base para a minha formação. Eu tenho hoje 9 gralhas azuis, assim, de produção, de diretor, de maquiador, de espetáculo que eu fazia. Isso foi muito importante para impulsionar minha carreira, minha história. Tive um em 2000 que era empreendedor do Paraná. Tive a medalha Nelson Rodrigues em São Paulo, em que foi realmente assim, um reconhecimento nacional enquanto artista. E logo em seguida eu tive a Associação Brasileira de Líderes e a Cena 1 foi escolhida a melhor escola de formação de atores do Brasil, isso em 2018. Parabéns. E eu fiquei assim realmente muito emocionado e cada troféu que eu tenho eu registro um momento da minha história e me dá muita importância. Mas eu confesso, e sem demagogia, de que quando eu ganho ou uma medalha ou um troféu, eu já ganhei troféu de papel, eu guardo. Sim, E eu sou, já me chamar de acumulador, eu digo que eu sou colecionador. Eu guardo porque eu vejo todo o afeto existente naquilo. Eu tenho é. até quadros que eu recebo de alunos e eu Ai, que coloco, e eles escrevem para mim e eu coloco, porque para mim é um troféu, né? Então, se a gente for falar sobre um troféu que marcou o cidadão honorário, ele fala da vida que eu tive, né, voltado para o Paraná, para Curitiba. Mas cada um desses troféus que eu recebi de alunos e lembranças para mim, tão forte quanto o seu valor. e tem a gente tem também uma vivência quando o próprio Sena 1 faz os troféus para o Sena 1, né? Sim, o Tipo troféu Senador Oscar, que assim. nasceu, sim, e isso foi também algo que também se materializou, né? E a gente teve, inclusive, entregas de troféu que foram verdadeiros espetáculos em teatro, Teatro Regina Vogue, enfim. Então, eram acontecimentos realmente, né? A gente pretende voltar com esse projeto até, porque a gente teve uma pausa, a pandemia fez isso, a gente, né, pausar em muitas coisas, né? Mas os próprios eu recebi um troféu de alunos, eu também guardo isso com o maior carinho, assim, Uhum. né? Porque é registro dessa história, é registro desse momento de vida, assim, foi muito importante para mim.
Perfeito. E o Sena 1 não é só uma escola multiarte, né? É um complexo, né? É um complexo. Hoje nós Hum, somos 3 unidades, né? Nós temos a unidade que é a academia, que é a formação de artistas e desenvolvimento pessoal. Temos a uhum, produtora, onde são projetos culturais, né? Daqueles todos os pilares de multiartes, né? Ocorrendo. E o Instituto Sena 1, que são 4 defensorias, que é o nosso caçula, que está crescendo. E existem as defensorias, que são a ação humanitária, a uhum. preservação ambiental, a convivência social e a proteção animal não humana. Então, são 4 defensorias que eu criei desde 2018, e já estão sendo realizados os primeiros projetos. Hoje nós temos o Grupo Dignidade, que são alunos que realizam cursos gratuitamente na sua formação, no seu resgate, na sua luta em relação à diversidade, às questões LGBTQIA+, dentro da convivência social. Existem programas e ações voltadas para a causa animal, como também bolsas e atividades de cursos voltados para comunidades carentes, né, ação humanitária. E dentro do campo da preservação ambiental, a gente tem o nosso projeto de consciência ambiental em que a gente leva o máximo possível de informação para crianças na questão da sustentabilidade. Joia. E daí, então, a busca também é a questão de abranger o terceiro setor, né? Sim, a gente diz assim que não é uma ONG, mas Uhum. é uma instituição de arte voltada para salvar o mundo, voltado para a cura do mundo. Para fazer a diferença, né? Sim, sim, poder fazer com que a gente, porque eu acredito, sabe, Carla, assim, o desenvolvimento, né, humano, eu vejo três caminhos. Eu Uhum. vejo a ciência, com o seu conhecimento, extremamente importante. Eu vejo a religião com a fé, com a crença, e vejo a arte com o seu puro, com a sua pureza do fazer. Até Uhum. porque o teatro nasce muito da área da religião, né? Sim. Na Grécia, nos eventos dionisíacos. Então, tudo está interligado, mas eu acho que esses caminhos são fortes para o desenvolvimento humano. Ficam sendo dimensões, né? Sim, sim, e você pode realmente, eu acredito, através da arte, sensibilizar, né, o universo, fazendo com que a gente tenha um outro conceito de vida. Como é para você, interiormente, ser um ser cidadão honorário aqui em Ser Curitiba? um ser, né? Gostei disso. Porque a gente está em todos os lugares possíveis, né? Ao mesmo tempo ou não, mas em todos os lugares. Um ser cidadão honorário, é algo que me veio, como é que eu posso dizer, do outro para o eu. Sim. Eu realmente não esperava, foi uma surpresa. Eu Uhum. estava aqui, me ligaram falando: liga agora na televisão da Câmara Municipal e você vai ver uma coisa que vai te surpreender. E quando eu vi que estava sendo votado o projeto, né, era um projeto de lei municipal, em que me tornava um cidadão honorário, me emocionou profundamente, Carla. Assim, eu fiquei muito impactado, porque eu vejo, é um reconhecimento, né? Mas como eu coloco isso, até além do reconhecimento, um aumento da responsabilidade. É eu poder fazer desse momento, desse reconhecimento, desse carinho, ah, dessa referência, fazer dessa Uhum. referência uma responsabilidade ainda maior, assim. Passa a ser um estimulador de novos projetos, uma possibilidade de pensar nessa cidade, de me fazer parte. Como é bom a gente poder fazer parte, né? E a gente pensa isso tanto hoje, né? Como a gente tem essa questão da história dos refugiados, o quanto que é importante você se sentir parte da Terra, né? Fazer parte da cultura, né? Na verdade, no fundo, a gente é um ser do mundo, né?
Você precisa, talvez, se sentir parte desse lugar, mas você saber que pode fazer algo para o universo como um todo. Né? Lá sobre o amor, né? Que é essa gota, né, de óleo. O copo só vai se encher se essa gota continuar. A hora que cessar, a gota, o copo não preenche. Então, e quando cessa, você... Cada gota que cai é um estímulo à quantidade que se reúne no recipiente. Então, cada coisa que eu fiz, cada coisa que fizeram por mim, cada gota que ocorreu nessa trajetória no Paraná, me dá esse recipiente, né? Esse lugar que contém isso, né? Que segura isso tudo. Então, eu vejo com muito amor a minha trajetória no Paraná. E o cidadão honorário foi um reconhecimento que eu levo para o resto da vida com muita emoção e carinho e gratidão. E pegando essa ideia de gota, né? Quando a gente também pinga uma gota no lago, vamos pensar lá no lago do Senaú, ele vai reverberando, né? Vai aumentando os círculos, né? Esses círculos concêntricos que vão ocorrendo, eu acho que é o reflexo. Daí que eu acho que tem que ser alimentado, porque se parar de gotejar, só na próxima chuva esse lago se movimenta, né? Mas eu acho que a gota, ela realmente, assim como o amor precisa ser cuidado e alimentado não só diariamente, mas a cada segundo, né? A cada momento. Cada trabalho seu, cada palavra dita, cada ação e ato feito é uma gota. Pode ser uma gota de óleo, pode ser uma gota de ácido, pode ser uma gota de água, gota d'água, pode ser uma gota de perfume, pode ser uma gota de vinagre, né? O que resulta é como a gente utiliza essas gotas, né? A nossa liberdade de escolha. É qual gota que a gente escolhe, né? Sem dúvida. Gota de amor é bem interessante, né? Uhum. Reverberar dessa A gente forma, né? torce para que seja. Tomara que seja, né? Tomara que seja sempre. Daí, na semana passada, eu entrevistei a escritora Lucy Colin, e ela disse que o artista tem a missão de ser um visionário a antecipar as tendências no mundo. Como você vê isso na sua vida? Eu, eu acho que quando a gente amplia a consciência, a gente passa a ter uma... Da mesma maneira que a arte é, para mim, o continente da amoralidade, ela também você pode alcançar a, a temporalidade e a universalidade. Quando a gente se torna artista, e aí me lembra o livro O Poder do Mito, a entrevista entre Joseph Campbell e Bill Morris, falando sobre o artista, né, em um dos seus capítulos. Ele fala que o artista é o xamã da sociedade moderna. Nós somos responsáveis por alimentar a alma e o pensamento humano. E aí, quando a gente começa a ter esse contato com esse universo da arte, a gente passa a ter uma amplitude dessa consciência que vai além do conceito de passado, presente e futuro, porque você visita todos esses lugares. Você passa a ir além da localidade, porque você pensa a arte como um movimento até mesmo holístico, um movimento geral de todos os tempos, de todos os espaços, e você passa a ter outros lugares, né? Eu digo que, e aí vem um pouco do Freud, da questão da consciência e da inconsciência, né? O artista, quando interpreta, eu digo aí, vamos botar o artista cênico, o ator, ele de alguma maneira visita o inconsciente do autor, já dizia o Mengarelli, né, o meu professor, que quando escreve a ética e a estética do ator, uma questão do desejo. Porque você vai exteriorizar ao espectador a interpretação do que está entre ou por trás das palavras, não o que é a palavra.
E o que está atrás das palavras, e não só no conceito de subtexto, mas o que está atrás das palavras e entre as palavras, só há um único olhar existente, que é o seu, de intérprete. Por isso a interpretação. E isto, de alguma maneira, é uma tentativa de se chegar ao inconsciente do autor. Ora, se a gente consegue, de alguma maneira, treinar ou se prepara para fazer isso, o que diria do inconsciente do espectador que está ali presente diante da obra, assistindo o ator? O que significa quando a gente cria, por exemplo, uma tragédia grega, e a gente se reporta ou se imagina numa Grécia Antiga sem nunca eu ter vivido, mas eu visito no meu inconsciente esse universo. Ou mesmo uma peça para o futuro, ou, enfim, ou até mesmo na tradução dessa alma humana quando eu interpreto um personagem. Então, eu acho que esse ser, o artista, ele realmente está voltado para essa universalidade, essa atemporalidade. E que bom que a gente pode fazer isso, e talvez aí que resida essa ideia que somos especiais, né? Porque nós temos realmente uma outra consciência que vai além da matéria. A gente tem uma missão, né? Uhum. O E a termo que ela usou foi missão. A gente tem missão na humanidade, né? Ela deu um grande pertencer, né? né? A possibilidade da gente ir além dos limites do físico, né? Qual o A, a, papel, né? a gente pode construir uma outra imagem através da interpretação, né? Da representação. E eu pego também a ideia do Jung, do grande inconsciente coletivo, né? As ideias estão aí, né? Uhum. A sensibilidade que a pessoa tem de captar aquela tendência é Sim. que faz a materialização, né? Uhum. Uhum. E isso é muito do artista, né? Eu tenho uma palavra que eu aprendi com um professor na época da psicologia que ele fala pensamento. Pensamento. Você precisa pensar a Isso aí. realidade. Eu acho que a Sim. gente, como artista, é isso. Quando a gente olha um texto de teatro, o que eu vou pensar daqui? E E se a aí gente pensar filosoficamente, né? O que é a realidade se não um sonho coletivo, né? Uhum. Porque quando existe, e aí que eu digo assim, também o teatro é maravilhoso também nisso, na minha opinião, né? Que é um processo coletivo, né? Sim. Ele existe porque não há um trabalho isolado, não existe o isolamento, né? Eu preciso alimentar a coletividade para que possa ocorrer a criação. Sem dúvida. E daí tem super a ver com o que eu vou perguntar agora para ti, né? É. Ao teu ver, o que o Jorge faz de práticas preventivas diárias em sustentabilidade humana que você acredita que faz a diferença para cocriar esse nosso novo futuro, pós-pandemia, né? A gente está Uau! saindo de uma época Sim! bem Nigredo. Uau! Você sabe que eu quero cada vez ser alguém melhor, assim, né? Mas eu busco ser um formador de opinião da questão da sustentabilidade. Me lembro quando eu fui construir o Sena 1, a primeira coisa que eu perguntei para mim mesmo assim, será que realmente existe a necessidade de a gente ter uma instituição que promova a arte, promova a cultura, promova formação de artistas, né? Até que ponto que as pessoas estão realmente precisando disso? Ou que isso realmente faz a diferença na vida das pessoas, enfim. Foi aí que eu resolvi fazer uma experiência corpórea, né? Eu conto isso para os meus alunos sempre. Eu morava sozinho num apartamento no 11º andar, e Doutor Pedrosa, o nome da rua. E aí aconteceu que eu resolvi não ter contato com arte. Deixei de ler livros, não assistia mais filmes, não ouvia mais música, não eu evitava olhar, eu tirei da parede quadros, escondia objetos de decoração, evitava botar roupas que tinha a ver com moda, não me alimentava com pratos coloridos, eu só comia o que tinha fome ou vontade. Então eu queria ter uma vida básica do básico, do básico, do básico. Com o tempo eu percebi que eu estava me deprimindo, com o tempo eu percebi que eu estava estagnando. Ficou cinza.
ficou cinza, não tinha mais cor. E aí eu vi a importância disso, né? Então, eu percebi que a arte nos coloca em movimento. Uhum. E a ausência dela nos dá estagnação. E às vezes, quando a gente entra em crise, eu sempre digo isso, a crise é muito boa. A crise é um bom momento para se colocar em movimento. Não é viver em crise, é ter uma crise para você sair daquela zona de conforto, sair daquele lugar. O que não dá é para apostar na estagnação, de ficar ali. Eu tenho que sempre recriar. Então, eu vejo isso muito como uma filosofia de vida minha, né? Eu poder acreditar, incentivar a criação artística para pôr a minha vida e a vida de quem está próximo em movimento. Às vezes até alguns reclamam e se afastam por isso. Aí é uma opção, ok. Amores principalmente, enfim. Mas eu acho que é importante estar em movimento, né? Eu acho que é importante você estar aquela velha ditado, quem está na chuva tem que se molhar. Eu vim para cá para viver, eu não quero passar pela vida, né? E, e em relação ao cuidado desse ambiente, desse lugar também, eu me tornei vegetariano há 10 anos, principalmente depois que eu tive, né, esse contato constante com Maria Oliva e Dora, que são dois seres que me ensinam, e eu tento, de alguma maneira, fazer com que o universo, né, tenha cuidado, né, com aquilo que está à sua volta e que você usufrui. Que você saiba respeitar o animal não humano. Que você saiba respeitar, preservar aquilo que te dá vida. Tentando buscar o mínimo, não tem como a gente viver sem, mas o mínimo de sofrimento. Através da arte, sensibilizar o ser humano contra a violência, seja ela física ou psicológica. Buscar cada vez mais o entendimento não só teórico da questão da ética, mas de você poder respeitar o espaço dividido com o outro. É muito difícil, talvez o que eu estou falando até é utópico, mas eu não digo, se eu não acreditar que pode ser realidade, eu nunca vou continuar lutando por isso. Então, eu busco isso como uma maneira de oportunizar a vida das pessoas através da arte, de uma maneira que a vida seja vivida e que a gente não apenas passe por ela. Na pandemia, nós tivemos aqui no Cena 1 muitos depoimentos, muitos, não foram poucos, muitos depoimentos. Se não fosse o Cena 1, se não fosse o teatro, se não fosse a arte, talvez eu não estivesse aqui. E hoje nós demos, inclusive, reflexos que a pandemia provocou em crianças, porque como uma grande amiga minha, Sônia Cristia, fala, como pedagoga, psicopedagoga, ela coloca isso. Ela diz, o conteúdo a gente repõe, relacionamento não. Então, muito dessas crianças que não tiveram oportunidade de se relacionar, a gente tenta, nesse período agora, pós-pandemia, fazer elas acreditarem que o outro existe e o outro precisa de você na relação. Eu falava para meus alunos durante a pandemia, que a gente dava aula online, eu dizia assim, talvez vocês não chamem isso daqui de teatro, mas eu não quero perder o vínculo com vocês. Sim. Então, eu acho que todo esse movimento, né, toda essa minha crença, né, Uhum. me coloca em movimento para poder realizar esses projetos. Né? E, na verdade, a experiência que você fez um experimento de antecipar a pandemia, né? Sim, Porque sim, como ficar em casa sem nada, né? De arte, né? sim. E eu me lembrei muito dessa experiência quando começou a pandemia. E tinha dias que eu olhava para a janela e falava assim, será que isso vai ser o resto das nossas vidas? Né? Será que ainda vão ficar realmente dentro desses casulos? Né? Parecia aqueles filmes catastróficos do cinema, em que, né, não Né? vai mudar mais nada. Foi um momento muito importante de reflexão, eu acho. Importante para a humanidade refletir sobre isso. Como nós sentimos falta de abraços. Perfeito, né?
né? O melhor lugar do Muito mundo é estar pessoal. dentro de um abraço, né? Uhum. Sim. Né? A gente A coisa que eu mais senti falta foi abraço, foi poder ver pessoas, foi poder me encontrar, comemorar com pessoas, né? e como a gente teve que aprender muito sair da solidão e ir para a solitude, né? Sim, Porque daí sim, a gente aprendeu a ser companheiro da gente mesmo, né? sim, sim. Eu acho muito importante. Não é à toa que na história da humanidade as pestes acontecem para que haja uma nova ordem mesmo, né? Se passa pelo caos, né? Daí tem Uhum. Para se a reorganizar, construção. né? Essa natureza se reorganizar. Eu confesso romanticamente que eu acreditava que nós íamos voltar melhores. Às vezes eu tenho um pouco de preocupação. Se for consolo, eu também achava. Eu achava que o Uhum. pessoal ia ser mais coletivo, mais humano, né? Um ajudar o outro, se reerguer. Ser humano. Eu estava nesse movimento também. Ser humano, né? Mas Mas é bom é não ser parar de acreditar, né? idealista Isso, eu acho. hoje. É Oi? muito bom a gente ser idealista, porque a gente acredita no humano, né? Ah, gente, eu brinco que eu tenho o complexo de Anne Frank, eu acredito na bondade humana. Ele pode ser, mas eu acredito na bondade humana. Às vezes eu caio do cavalo, eu passo por poucas e boas, mas acredito na bondade humana. Isso não significa que a gente aceita tudo, né? Não é isso. É, Uhum. eu acho que a gente toma consciência da, 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 da finitude, toma consciência da maldade, toma consciência de que há o mal, né? Há o Sim. mal. Eu perdi meu irmão na pandemia. Foi muito difícil, foi no momento em que ainda as coisas não estavam, né, se organizando, em saber de que a governância está diretamente ligada à sociedade, à coletividade, né? Se eu me coloco nesse papel e eu ficava me perguntando, eu como um líder até, eu diria, dentro do meu empreendimento, eu precisava me comportar presente na vida de cada um que estava conectado a mim, aos meus projetos. Eu não posso dizer, dane-se vocês e vou pensar somente em mim. E se eu fizesse isso, eu acho que talvez esses projetos não continuariam. Eu até digo que abri mão muitas vezes da minha vida em nome da coletividade, mas foi a opção que eu fiz enquanto governância. É assim que eu pensava muito que depois da pandemia a gente vinha com esse comover, né? Comover-se, Uhum. comover-se com os Comover-se, outros, lindo, né? lindo, comover-se. Hum. O que eu vi, eu estou um pouco preocupado, mas tudo bem. Eu falo isso e falei isso durante o início da pandemia para os meus alunos. Eu disse assim: pensem, lembrem-se, hoje nós estamos atravessando por esta realidade. Estamos fazendo história, estamos passando pela história e em futuro breve seremos testemunhas da história. O Sim. que nós estamos vivendo na pandemia, amanhã vocês vão contar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para os seus entes, o que você viveu e muitos deles não vão viver ou não viveram. Então, nós Ou talvez nem somos acreditar, né? testemunhas da história. Hã? Nem acreditar que aconteceu, né? Como assim? É, é. Precisamos estar aqui para contar a história, né? Contar Sim, a história, porque ela existiu. ser Né? protagonista, né? Da nossa Uhum. vida. Somos testemunhas da história. Cada dia estamos escrevendo. Dá para pensar também lá na frente como vai ter esse grupo de crianças para reaprender o viver coletivo, né? Uhum. Nos trouxe muitas coisas. O que está acontecendo aqui com a gente agora, né? Isso é um ponto muito, talvez eu diria, facilitador da comunicação. Hoje, muitas das coisas que a gente se deslocava no tempo e no espaço, hoje, isso daqui faz a gente ser mais próximos, né? Mais naturais até, eu diria. Mas, tanto que eu falava isso para os alunos, sabe, Carla?
as aulas online, as reuniões online, são muito íntimas. Porque eu não estou mais fazendo um papel num outro lugar, eu estou fazendo um papel no meu habitat. Uhum. Né? Eu estou no lugar que é meu e está unificando. Então, quantos professores tiveram que, dando aula dentro de casa, ter que associar aquele papel de professor da sala de aula àquela pessoa, pai de família, enfim, dentro de casa. Então, essas distâncias de papéis, a pandemia nos colou, nos fundiu, Verdade. e a gente precisou dar uma nova ordem a essa figura, a essa imagem. Nós dávamos aula em sala de aula sem nos vermos. A gente dá aula online, faz entrevista, conversa e estamos nos Uhum. vendo. Sim. É um, E, um, um outro sentido, né? na verdade, foi a experiência da tecnologia, né? Foi necessária uma tecnologia pré-pandemia para ser utilizada na pandemia, né? Como tudo tem um lado bom e um lado não tão bom. Claro, Mas tudo experiência, né? é saber viver isso, né? Da melhor maneira possível, né? Vivendo, né? É, e uma coisa que eu fico muito pensando é que eu fico pensando nas crianças, né? Esse negócio de novo de buscar a relação, né? E o quanto também os papéis sociais ficaram mesclados, né? Nas Sim. famílias, nas diversos Você sabe pequenas que, comunidades, né? e você sabe que eu fiquei um pouco preocupado com a questão de termos uma outra uma outra fonte, que é o tal do celular, né? E que, Uhum, às vezes, o que a gente dizia, não, larga o celular, na pandemia foi o que nos conectou ao mundo também, né? Ao online em geral, enfim. Mas tomar cuidado para que isso não se torne a única fonte de informação, né? Para essas crianças, por exemplo, de que encontram nisto o seu único apoio. Nós voltamos ao convívio, voltamos ao presencial, e eu acho uhum. que precisamos reforçar mais do que nunca a existência do outro, a presença do outro, para poder ter como é que eu posso dizer, uma valorização da existência humana. Né? Nós não somos máquina, nós não somos Aham. máquina. Não somos ilha, né? A gente precisa Não. conviver. Nós tivemos que fazer uma nova ordem para poder sobreviver, ser sobreviventes, né? Mas isso não é a palavra final. A gente precisa retomar o cuidado para com o outro. O outro não é um celular. O outro não é aquele que você desliga ou você Tem mostra controle sobre, a né? sua melhor figura. Nós somos muito diferentes disso, né? Sem dúvida. Eu lembro ali, mais ou menos por 2005, aí o boom era trabalhar com a questão de que o mundo virtual também é real, Uhum. né? E daí o adulto mediador desse mundo virtual para a criança, né? Sim. Porque assim, né? Interessante isso. Porque assim, eu vejo que a gente precisa retomar o valor e a homenagem à sabedoria dos mais velhos. Sem dúvida. Hoje, muitos acreditam que a sabedoria está dentro do celular, dentro do santo Google, onde tudo está ali, né? Mas, meu, tem muitas coisas que a máquina não, não apaga, ou não registra, melhor, né? Que é essa coisa do afetivo, essa coisa do estar com o outro, da emoção do afeto, né? Eu acho que alimenta a ilusão, mas o afeto é propriedade humana.
Tá muito forte também essa questão do chat de inteligência, Tchau. artificial, né. Uhum, uhum. Tudo agora é a inteligência artificial, né? Pois é. Até o ser humano está sendo criado pela inteligência artificial, enfim. Eu acho que a gente precisa retomar algumas coisas para não perder alguns conceitos ou algumas bases, né? Não adianta você ficar só de olho no futuro e não ver o passado, porque Sim. senão não vai existir esse futuro. O futuro não se constrói por si só. E na verdade, de novo, a gente cai na alquimia, né. É o Uhum, caminho do meio, né, uhum, entre as questões, né. Daí a gente dosa com a gota, né. Uma uhum, gota disso, uhum. uma gota daquilo. O bom é ter um laboratório de alquimia e poder, não digo conhecer profundamente todos os seus componentes, mas saber que eles estão ali à mão. E aí você saber o que escolher para ter uma melhor receita, para ter um melhor produto, né, de si mesmo. Né? E o que é ser um alquimista do agora, né. Eu acho que é isso, né? Para ser um alquimista de agora, tem que entender o que era a alquimia no passado. Sim. E na verdade ter essa grande propriedade no momento que você tem as tuas ideias, você coloca as tuas ideias em prática, você cria transformações externas também, né. Você Mas, está todo momento em constante encontro, né, em uhum, constante relação, né. mas buscando a conexão para com o outro, né? Isso também acho que é importante, Uhum. assim, estar conectado ao outro, não esquecer da existência do outro. Porque você precisa do outro para poder ter a troca, para ter a fórmula, né? Ou para começar a construir uma fórmula, né? Porque senão chega uma hora que estagna, vai ficar parado, não vai criar nada. E daí a gente pensa na távola redonda, santo grau, né. Tanto grau, cálice que nunca foi encontrado, né? Então é aquela busca incansável, né? Do desconhecido. Enfim, eu entendo que a gente não está aqui. Isso foi uma coisa que eu pensava desde criança. Uhum. Eu não queria passar em branco. Perfeito. Eu não queria passar em branco pela vida. Eu queria fazer coisas. Eu brincava antes de construir a cena 1 que eu dizia assim: acho que preciso enlouquecer um pouquinho. Eu fui além do que eu imaginava. Eu enlouqueci muito. É, mas foi feito. Acho que é isso, né? Esses registros, né, são muito reflexivos, são muito fortes, muito importantes, Uhum. né? Por haver troca. Eu tô conversando contigo porque vai para a última pergunta. Eu tô adorando a conversa. Eu tô adorando. Então, que mensagem, além de todas essas que você deixou pra gente, você deixa para o nosso telespectador? Ah, meu Deus, olha, eu tenho feito algo de um tempo para cá que é registrar frases que aparecem na minha cabeça, sabe? Se eu pudesse escolher uma hoje, eu criei uma frase recentemente e eu registrei para não esquecer e hoje eu entendo um pouco mais. Felicidade parece algo que eu vou dizer contraditório, mas não é. Eu acredito que a felicidade compartilhada com muitos torna-se opinião. É muito importante a gente entender o conceito de felicidade. Na minha cabeça, eu vejo um pouco como diferente de alegria, que eu acho que é uma questão mais momentânea, ou no campo do sentimento, mas a felicidade eu acho que é um campo de amplitude e, e você pode compartilhar com o outro. É até importante. Eu acho que hoje eu me sinto muito feliz de estar compartilhando histórias e ideias, né? Uhum. E claro que isso vai gerar opinião. Mas eu acho que o mais importante é você buscar a felicidade, a sua felicidade, e poder compartilhar com outros para que possa ser opinião.
mas tomando sempre cuidado, né, de que as opiniões não acabem com a sua felicidade. Então, devemos cuidar da nossa felicidade e promover a felicidade. E, claro, gerar opiniões, mas acreditando que a felicidade precisa e deve continuar existindo. Sim, e você como cidadão honorário de Curitiba, você está na felicidade também, né? Me sinto Promovendo a felicidade. muito feliz. Eu acho que a felicidade, ela está em todas as dimensões possíveis, né? De verdade, eu me sinto muito feliz de estar aqui conversando contigo, de te reencontrar, da gente poder conversar, de poder falar da história, de poder saber que isso vai reverberar na vida das pessoas. Felicidade por ver uma construção de trabalho, felicidade por me emocionar ao lembrar do passado. Eu acho que tudo isso, né, é uma verdadeira alquimia, né? De você fazer com que Opinião agora. a existência, a existência, né? A Clarice Lispector fala muito do instante já, né? Uhum. No instante Eu acho já. muito interessante. O aqui e agora, né? Exato, isso quer dizer, o aqui e agora é libertador. Olha, Jorge, eu ficaria muito mais conversando contigo. Eu adorei. Mas te agradeço de coração você ter aceitado o convite, você ter Imagina, é um sido prazer enorme. extremamente generoso de compartilhar conosco. Eu Eu que adoro. agradeço. Eu adoro falar, né? Você sabe disso, eu adoro contar história, adoro poder compartilhar, me relacionar. Eu acho que isso é o mais importante. Eu que te agradeço. Me sinto muito, muito, muito tocado, emocionado, feliz por ter esse momento. E te reencontrar e saber o quanto que eu gosto de você. Você é uma pessoa que realmente assim, tem uma sensibilidade e tem uma forma de passar para as pessoas um olhar, um sentido da vida que aí sensibiliza também. Então, eu que te agradeço essa oportunidade e esse momento. Então, Jorge, quem se interessou por toda essa proposta que você nos passou e quer entrar em contato contigo, como que se faz? Olha, o Cena 1 hoje ele está em diversas, né, plataformas e redes sociais. Nós temos o @Cena1, CNAHUM no Instagram. Temos a Academia Cena 1, Produtora Cena 1, Instituto Cena 1 no Facebook, 3 páginas separadas. Temos o nosso contato direto por WhatsApp ou celular 999-439396, né, DDD 41. E na Senador Xavier da Silva, 166, nosso endereço, um espaço que possui hoje um diferencial muito grande, um guarda-roupa com mais de 25 mil peças, um teatro com 145 lugares, salas de aula, uma cafeteria. Quem quiser buscar esse ambiente mágico que é o teatro, venha nos visitar ou nos procure através desses contatos. Então, eu deixo para vocês uma mensagem. O que semeamos hoje será a nossa colheita de amanhã. Portanto, plante apenas boas sementes para que os nossos frutos sejam igualmente bons. E se você é um empresário, empreendedor, seja CPF ou PJ, e acredita na formação de uma rede de alquimistas agora, em saúde com vida sustentável humana, na pós-pandemia, entre em contato com Saúde com Vida, gmail.com, e respondendo no que você faz a diferença para nos ajudar a cocriar o nosso novo futuro na pós-pandemia. E seja nosso novo alquimista do agora a ser entrevistado por mim, assim como nosso querido Jorge de Sada. E Saúde com Vida Sustentável Humana fica por aqui. Agradeço muito de coração os carinhosos e-mails diários e a audiência de todos vocês. E até o nosso próximo programa. Namastê.